Lui Moraes, bom dia, Hare Krishna. Então, o tema da aula do Srimad Bhagavatam de hoje é: o devoto de Krishna não age por conta própria em troca do gozo dos sentidos. Tudo o que ele ganha, come e faz, oferece para a satisfação do Senhor Supremo. E ele é equânime com todos os seres vivos. Muito bem. Jai Laércio Klasman, Hare Krishna. Ok, então vamos lá. Luciana Almeida de Assis, Hare Krishna. Reverências, Luciano. Então vamos cantar. Quem Hare Krishna canta, sua maia espanta. Então nós
nós já temos aqui. Pessoal do Instagram são mais rápidos. Pessoal do Facebook são mais lentos para entrar. Então já falei com o Luiz Moraes. Prema Lila. Prema Lila? Ah, Prema Lila. Figura rara, hein? Claes, fico honrado pela presença da Prema Lila. Sinto-me honrado. Claisman Laércio, reverências. Radha Sharma, Jagannatha Kripadasa entrou também, reverências. Prema Lila, Haribol, tá sumido, hein? Pelo menos do meu raio. Seria interessante, uma vez por mês nós estamos fazendo o Harinama, começando na orla do Jardim do Alá até o Arpoador. Uma vez por mês, Prema. Eu vou te comunicar quando tiver a próxima data. Harinama, né? Harinama, próprio Deus, Radha e Krishna, se ocupava em Harinama. Poxa. Então, é sábio fazermos esta prática, né? De Harinama. Então, vamos lá. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Tunamati Asyaka Deshatarine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya, Prabhupada, 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 Gaura Premanandi, Haribol. Jaya. Tá morando nos Estados Unidos, Prema? O que é isso? Bom, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayanarishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Nara Narayanarishi, o ser humano supremo, ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, editor e organizador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada aqui, Jai. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttamas Loka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Krishne Swadamopagate Dharma Gyanadivi Saha Kalo Nasta Drishamesha Puranarko Dunoditaha. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é brilhante como o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Então, é uma mensagem bem clara, né, e objetiva. Embora Krishna tenha partido há 5.000 anos atrás, mas ele ficou na forma do Srimad Bhagavatam, né? Então, pessoas inteligentes que entenderam isso, elas estão fazendo diferença, né? Elas estão fazendo diferença. Elas estão se iluminando, elas estão neutralizando os efeitos, né? Os efeitos da escuridão, da ignorância de Kali Yuga, né? Então elas estão neutralizando esses efeitos da escuridão, da ignorância de Kali Yuga. E elas estão se iluminando com o Srimad Bhagavatam, glorificando-o
entendendo que é a própria suprema personalidade de Deus. O Bhagavatam, Krishna, ele permaneceu em Kali Yuga na forma do Srimad Bhagavatam. Então isso é muito interessante, né? Então, as pessoas inteligentes que perceberam, entenderam isso, então elas estão tornando suas vidas auspiciosas, se iluminando, né? Removendo, neutralizando, né? Os efeitos, os fenômenos da escuridão, da ignorância da era de Kali. Porque o sofrimento é um produto da ignorância. O conhecimento, ele nos liberta do sofrimento. O sofrimento só existe em rajas e tamas. Em sátua não há sofrimento. Conheceres a verdade vos libertarás. Aí, ó. Tá vendo? Como o Senhor Jesus Cristo, ele tinha o conhecimento, né, genuíno. Conhecimento genuíno significa conhecimento védico. Então, vamos lá. Capítulo 7. Compreendendo a natureza material. Nós estamos no terceiro volume, né, do Srimad Bhagavatam, e estamos numa sequência de capítulos com Kapila Shiksha, né, as instruções do Senhor Kapila, que é a própria suprema personalidade de Deus, que nasceu como filho de Kardama Muni e Srimati Devahuti. Kardama Muni é filho do Senhor Brahma, né? Manasi Sutta, ou seja, é um filho mental do Senhor Brahma. Ele nasceu da mente do Senhor Brahma. Então, é um dos, assim, ele faz parte da elite dos sábios do universo, né? Dos sábios mais, né, reconhecidos, né, e exaltados no universo. No universo, não é do planeta, não é de um país do planeta Terra, e nem, né, internacionalmente. Não, é do universo. Kardama Muni, filho do Senhor Brahma. Senhor Brahma, né, a entidade viva primordial deste universo, que foi encarregado pela criação secundária, né, Visarga. Então, não estamos falando de pessoas comuns. E quem é Srimati Devahuti? Nada mais, nada menos do que filha de Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu, né? Ou seja, o primeiro Manvantara, o primeiro legislador da humanidade e pai da humanidade. Swayambhuva Manu, né? Filho do Senhor Brahma. Então, né, são essas pessoas que nós estamos lidando e nos associando aqui através de Srimad Bhagavatam. E Kapila Deva, a própria suprema personalidade de Deus, então escolheu Kardama Muni e Devahuti como para nascer neste mundo. Né? E assim executar a sua missão, né? O seu programa educacional, né? Para educar as almas condicionadas
rebeldes, nós, pestinhas, né? Que demos as costas para Deus. E aí, estamos aqui agora no maior perrengue. Só tem sofrimento. Só tem sofrimento. Um mundo de conflitos, perturbações, ataques e investidas sombrias, malignas, com uma direção administrativa governamental corrupta, né? Esqueci o termo agora. Caramba, esqueci o termo. Me deu um branco. Depois eu lembro. Tá? Então, então nós estamos aqui nessas circunstâncias assim, sombrias, nefastas, tá? Maior perrengue, todo mundo passando o maior perrengue. Porque demos as costas para a Suprema Personalidade de Deus. Tá? Então o Senhor Kapila, que é Krishna, que é o pai, né? O Pitamaha, né? Sim, o pai de todas as entidades vivas, o pai de todos os pais, né? O benfeitor de todos os benfeitores, o mestre de todos os mestres, né? O pedagogo de todos os pedagogos, o filósofo de todos os filósofos, o sábio de todos os sábios, o místico de todos os místicos, né? A beleza de toda, a fonte de toda a beleza, de toda a atratividade, o todo atrativo, Krishna, Shri Krishna, vem, né, como parte, como uma das, assim, colocando em prática um de seus talentos e habilidades, que é, né, a interpretação, né, a atuação como um ator perfeito. Né? Ele assume vários papéis, vários personagens, né? Vários personagens. Porque tudo para Krishna é uma lila, tudo é, assim, é um grande espetáculo. Tudo é um grande espetáculo, uma grande produção. E ele nos instrui, nos educa, ele doa a sua graça e misericórdia, né, num grande espetáculo, atuando como um grande ator. Então ele veio como Kapila Deva, assim, um sábio, né? Kapila Deva, um sábio, místico, um asceta, né? E apresentou, né, um sistema de filosofia chamado Samkhya, né, que é um dos 6 darshanas, ou seja, uma das 6 escolas principais, né, ortodoxas de filosofia na Índia. Samkhya, né? São 6, os Shad Darshanas. Samkhya é uma delas, né? Sendo que, posteriormente, esse Samkhya, ele foi indevidamente apropriado por um Sankhya, assim, um Sankhya de mentirinha, né? Um Sankhya Mukirana, né? Um Kapila de mentirinha, um Kapila Mukirana, né? Kapila Muni, que reproduziu um Sankhya, né,
mas sem o Siddhanta védico. Qual é o Siddhanta védico? Né? É Prema Pumarta Maham, né? Amor puro por Krishna. O Pumarta, né? Sim, o quinto Purushartha, né? Amor puro por Krishna. Esse é o Siddhanta védico. Vedascha Sarvairaham Evavedyo Vedanta Krindi Veda Videvachaham. Krishna fala que através de todos os Vedas, ele é o objeto a ser cultivado, conhecido com amor. Então, nós estamos aqui diante dos ensinamentos de Kapila Deva. Então, vamos ao verso. Sarva Bhuta Samatwena Nirvairena Prasangata Brahmacharyena Maunena Swadharmena Baliyasa. Sarva, todas, Bhuta, entidades vivas, Samatwena, tendo visão equânime, tendo visão equânime, Nirvairena, sem inimizade, Aprasangata, sem ligações íntimas, Brahmacharyena, através do celibato, Maunena, através do silêncio, Swadharmena, através da própria ocupação, Baliyasa, oferecendo o resultado. Tradução. Ao executar serviço devocional, é preciso ter visão equânime de todas as entidades vivas, sem inimizade contra ninguém, mas também sem ligações íntimas com ninguém. É preciso observar o celibato, ser grave e executar as próprias atividades eternas, oferecendo os resultados à suprema personalidade de Deus. Olha de novo. Ao executar serviço devocional, Bhakti Yoga, é preciso ter visão equânime. Ou seja, não devemos cultivar separatismo, né? Intolerância, adversidade. É preciso ter visão equânime. Olha aí, ó. Isso aqui é uma instrução da Suprema Personalidade de Deus. Está nos instruindo. Tá? As instruções da Suprema Personalidade de Deus é uma ordem, tá? Superior da autoridade suprema. Então, pessoas inteligentes entendem. Poxa, a Suprema Personalidade de Deus está dando uma ordem, está dando uma instrução. Tá? Então, é a Suprema Personalidade de Deus. Imediatamente nós seguimos, sem titubear. O resultado é iluminação, libertação, vida eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Esse é o resultado. Só isso. Pelo simples fato, né, de usarmos a nossa inteligência da forma decente, da forma adequada. Quem está falando? É a Suprema Personalidade de Deus, ou seja, é a autoridade suprema. Então, essa instrução é uma ordem divina. É um Dharma. Né? É preciso ter visão equânime de todas as entidades vivas. Né? Não é que você vai ver ali um inseto, né? Um roedor, né? Um mamífero, enfim. Né? As pessoas não têm visão equânime nem pelos seres humanos. Fala sério. O nível de, assim, o nível grotesco
na mentalidade de Kali Yuga, dos habitantes de Kali Yuga, né, é tão precário que não se tem equanimidade, fraternidade, nem com os seres humanos, nem com a família. Nem com a família. Olha, por isso nós temos dificuldade, né, de aceitar humildemente, de nos rendermos às instruções sublimes da Suprema Personalidade de Deus. Porque o nosso nível assim, de ignorância assim, é muito precário. A gente não consegue ter um senso fraterno com a família, com a nossa família. Imagina. Olha a instrução aqui, ó. É preciso ter visão equânime de todas as entidades vivas. É outro nível, né? De confraternização. Sem inimizade contra ninguém. Inimizade. Alguém consegue viver sem inimizade? As pessoas já estão num nível, né, que elas não conseguem, porque para elas, né, viver sem inimizade é inconcebível. O grau de ignorância, né, é tamanho, a condição mental de Kali Yuga, né, assim, é tão desastrosa. As pessoas, né, ter uma vida sem inimizade é inconcebível. É inconcebível. Sem inimizade contra ninguém, ninguém. Mas também, aqui, né, já é uma instrução, faz parte, né, é de praxe, os paradoxos. Né? Não existe conhecimento védico sem paradoxo. Não existe sabedoria divina sem paradoxo. Não existe. Então aqui vai, né, um paradoxo. Sem inimizade contra ninguém, mas também sem ligações íntimas com ninguém. Então, assim, né, a conduta do yogi, do espiritualista, do místico, do religioso, o religioso místico, transcendentalista, né, é uma conduta complexa. Né? É necessário estar muito atento, prestar muita atenção nos ensinamentos, porque os ensinamentos, eles são paradoxais. E aí, se não estiver atento, a pessoa fica perdida. Matar a barata para tirar ela daquela situação caída. Fala sério. Pô, ninguém tem essa autoridade. Se a gente não saímos, nós mesmos ainda não saímos de uma condição caída, como é que você vai tirar o outro de uma condição caída? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Não é fácil não. A gente tem que ter muita sabedoria, cultivar, assim, sabe? É um cultivo constante, 24 horas, porque não é caminho da vida espiritual, é afiado como um fio da navalha, né? Então ainda nós somos ainda muito assim ingênuos, né? Então, e aí a gente acaba cometendo muitos erros, né? Então nós temos que assim investir, mergulhar fundo, sabe? Cultivar, assim, ter um cultivo profundo, desenvolver muita sabedoria, muita sabedoria. Para desenvolver essa sabedoria tem que ter uma conduta, assim, complexa, como aqui, ó, né? Não ter inimizade com ninguém.
mas sem ligações íntimas com ninguém. Esse é o ensinamento, uma instrução complexa, paradoxal. É preciso observar o celibato, ser grave e executar as próprias atividades eternas, oferecendo os resultados à suprema personalidade de Deus. É preciso observar o celibato. Ou seja, né, em Kali Yuga, isso aí é como se estivesse falando na língua de um alienígena, né? Celibato, né? As pessoas, hã? Como assim? Né? Mas aí tem seu preço, né? Você tem que desenvolver uma conduta, né, assim, de autocontrole. Você tem que ser um autocontrolado. Você não pode ser um descontrolado. Porque aí você não vai ter assim um avanço espiritual desejado. Né? Tem que ter autocontrole. Vachô vegão, manassá, krodá vegão, dirwa vegão, mudarô, pastá vegão, então vegão de ovisharretadeira, sarvam mapimão pritivim sachichias, dira. Né? Se você, assim, todo o conjunto de um sistema normativo de conduta ética e moral do yoga, na senda do yoga, né? No caminho místico da ascensão da consciência, primeiro, assim, é imprescindível nós assumirmos uma postura, uma conduta de um dhira. O que é um dhira? Né? Um dhira é uma pessoa sóbria, que não fala muito nem pouco, que não dorme muito nem pouco, que não trabalha muito nem pouco, que não se diverte muito nem pouco. É uma pessoa que tem o controle da fala, da mente, da ira, da língua, estômago e órgãos genitais. Então essa pessoa ela pode se tornar um mestre. Ela pode fazer discípulo no mundo inteiro. Se ele tem o controle da fala, da mente, da ira, da língua, estômago e órgãos genitais. Então essa pessoa é considerada um dhira, sóbrio, né? E não um descontrolado, pervertido. Só vai ter sofrimento, né? Os que se acham muito espertos, né? Assim, descolados, né? Que está desfrutando, né? Todas as mulheres. Coitado. Né? Coitado. Mal sabe ele que vai passar um perrengue. Depois, aí a gente vê aquela pessoa, né? No maior sofrimento, né? Cheio de doenças, cheio de entubada, não sei o quê. Ah, coitadinho. São esses espertos aí, ó. Quando a gente está falando aqui, ó, é preciso observar celibato, os espertos, os malandros, né? Sim, né? Os muito inteligentes, né? Os que sabem desfrutar a vida, né? Desdenham, né? Que isso, celibato? Né? Não entende, né? É um ignorante. Ignorância, a pessoa não avança espiritualmente. A pessoa ignorante é um caso perdido. É um caso perdido. Não vai avançar nunca espiritualmente, vai ficar nesse inferno do mundo material, pastando no sansara, preso ao sansara. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Né? Sofrendo. Né? Sofrendo.
Pessoas inteligentes perceberam, poxa, não vou arrumar nada nesse mundo. É, é tudo muito vicioso, é um ciclo vicioso. Não vai arrumar nada, não vai sair disso, desse ciclo vicioso. Então, né, sabemos que não somos deste mundo. Sabemos que não somos seres humanos. Quem não sabe disso, né, é um ignorante. Ignorante. Né? Precisa, assim, se envolver, iluminar a sua inteligência. Quem pensa que é ser humano é um ignorante. Vai ficar pastando, vai sofrer. Né? Então tem que entender quem sou eu? Eu sou uma alma espiritual. E o que faz a alma espiritual? A alma espiritual, né, ela é uma parte integrante, ela é uma parte integrante, né, do corpo do Senhor Supremo. Logo, ela participa das funções do corpo do Senhor Supremo. A mão não é uma parte integrante do corpo? Né? Então nós temos mãos, braços, pernas, tronco, né? Língua, órgãos genitais, enfim, nós temos vários membros e órgãos que são partes que integram, são partes integrantes do corpo. Separadamente, eles são inúteis. Se você tira qualquer um órgão, qualquer um membro do corpo, é inútil. Então a alma espiritual, né, que não compartilha do prazer de Deus, é inútil. É um ser humano que se acha que é a pessoa é incrível, né? Patético isso. Né? Uma pessoa que é ignorante, está sofrendo, né? Mas acha que, mas assim, banaliza o sofrimento, né? Banaliza o sofrimento. É muita ignorância, né? Isso é patético. E acredita, sim, piamente que é um ser humano. Isso é patético. Tá? As consequências são, assim, são nefastas. São nefastas. Né? O preço é muito alto dessa ignorância. Vamos cultivar conhecimento. O conhecimento está aí, está disponível. Então eu vou ler eu vou ler a tradução toda. Estou falando muito. Ao executar serviço devocional, é preciso ter visão equânime de todas as entidades vivas, sem inimizade contra ninguém, mas sem ligações íntimas com ninguém. É preciso observar o celibato, ser grave e executar as próprias atividades eternas, oferecendo os resultados à suprema personalidade de Deus. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O devoto da suprema personalidade de Deus, que se ocupa seriamente em serviço devocional, é equânime com todas as entidades vivas. No Bhagavad Gita, em vários versos, Krishna faz essa declaração, Sarva Bhuteshu, né? Suridam Sarva Sama Sarveshu Bhuteshu. Sama Sarveshu Bhuteshu. Equânime para com todas as entidades vivas. Tem vários versos do Bhagavad Gita com essa expressão. Existem diversas espécies de entidades vivas, mas o devoto não vê a cobertura externa. Aí isso é interessante. Existem diversas espécies de entidades vivas, mas o devoto não vê a cobertura externa. O que é devoto? Né? É um indivíduo inteligente. Vê as coisas como elas são, né? Que não se deixa ser influenciado, né, pela energia ilusória, pelo ilusionismo do mundo material. Ah, eu sou ser humano, né? Eu sou branco, eu sou negro,
eu sou americano, eu sou brasileiro, eu sou hindu, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou isso, eu sou um deva, né? Sou um Gandharva, sou Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihasta. Isso tudo são designações externas que não tem nada a ver com quem realmente somos nós. E quem é o devoto? É a pessoa inteligente que não se perde, né, em condições, circunstâncias supérfluas e artificiais, superficiais, externas. Ele vê as coisas como elas são. Né? Trivena Bhakti Yogena Akama Sarvakama Va Mokshakama Udharadi. Udharadi. Ou seja, pessoas inteligentes, né? Não importa, né, o nível de perrengue que ela se encontra, né? Ela está sempre buscando abrigo e refúgio da suprema personalidade de Deus. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Isso é devoto. Existem diversas espécies de entidades vivas, mas o devoto não vê a cobertura externa. Ele vê a alma habitando dentro do corpo. A alma. O sábio humilde, em virtude do conhecimento verdadeiro, vê com visão de igualdade o Brahmana aprazível e erudito, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro, um pária. O sábio humilde, em virtude do conhecimento verdadeiro, vê com visão de igualdade. Ele vê o quê? A alma e a superalma nos corpos externos. Então, isso é inteligência. Isso é Buddha Yoga, inteligência espiritual, inteligência mística, inteligência transcendental. Como toda e cada alma é parte integrante da suprema personalidade de Deus, parte integrante. A alma, nós almas, nós não somos humanos, somos almas. Nós almas espirituais somos partes integrantes do corpo da suprema personalidade de Deus. Isso é incrível! Isso é muito, assim, muito interessante. Se você meditar nisso, nós somos partes integrantes do corpo da suprema personalidade de Deus. Isso é muito interessante. Como toda e cada alma é parte integrante da suprema personalidade de Deus, ele não vê nelas diferença alguma. Aí, né? Então, se nós entendemos e vemos, porque, né, o conhecimento também é visão. Você pode ver através do conhecimento. Né? Então, a primeira verdadeira visão é o conhecimento. Porque ver com os olhos pode ser uma ilusão, pode ser uma ignorância. Né? Mas ver com conhecimento é real. Né? Então, se nós vemos, né, todas as entidades vivas como partes integrantes, como almas espirituais, partes integrantes do corpo de Deus, então nós não caímos vítima da intolerância, da discriminação, do racismo. Né? E de ver, e de ficar, e de se perder nas diferenças, na diversidade. E ficar maluco, perturbado, neurótico, né?
narcisista, essa é a palavra que eu estava querendo lembrar lá no começo, que, na verdade, a nossa administração, né, governamental, né, primeiro mundo, segundo, terceiro, não importa qual, né, qual mundo, é corrupta. Por quê? É um bando de narcisistas corruptos, né, avaros, né, acumuladores, né, que querem desfrutar em detrimento do outro. Isso é demoníaco. São narcisistas. É a palavra que não vinha de jeito nenhum. Aí eu desisti. Falei, deixa pra lá, depois eu lembro. Então, continuando. Esta é a visão de um devoto erudito. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. O Acharya, né, corroborando essa concepção, né, de que ser devoto é ser uma pessoa inteligente, é ser um erudito. Por quê? Porque ele vê as coisas como elas são. Então, ele não se engana e não engana ninguém. Ele presta o melhor de todos os serviços altruístas, que é libertar todos do sofrimento. Que está todo mundo sofrendo um perrengue danado. Como se explica na Bhagavad Gita, o devoto ou sábio erudito não vê diferença alguma entre um brahmana erudito, um cão, um elefante, uma vaca, porque ele sabe que o corpo é somente a cobertura externa e que a alma é realmente parte integrante do Senhor Supremo. Ah, isso é muito legal. Tá? Tá, então continuando. Tem também, né, a própria, né, Devahuti, mãe de Kapila Deva, em algum momento aqui, ela, deixa eu ver se não tem aqui. Sim, é lá na frente, no capítulo 33, verso 7, né, ela faz a seguinte declaração, né, arrobata swapachoto garião, ya jiwagre vartate namatubyão, tepus tapaste juhuvu sasnuraria, brahmanu churnamagre nantijete. Então ela diz que, ó meu Senhor, uma pessoa que esteja cantando seu santo nome, embora nascida em uma família baixa, como a de um Chandala, comedor de cachorro, está situada na plataforma de autorrealização mais elevada. Tal pessoa deve ter executado todos os tipos de penitências e sacrifícios, de acordo com os rituais védicos, e estudado a literatura védica muitas e muitas vezes, depois de ter se banhado em todos os lugares sagrados de peregrinação. Considera-se que tal pessoa é a melhor da família ariana. Ariana. Aí já tem um aí. Que isso? Ariano? Não se precipite. O que é ariano? O que você sabe o que é ariano? Informação que Hitler passou? Será que essa informação é de Hitler? Ou ele se apropriou dessa informação? Ele se apropriou dessa informação. Né? Ariano é um conceito védico. Né? Então não se precipite. Procure se informar. Né? Não lance julgamentos precipitados, né? Sem bases, né? Sem fundamentos. Né? Seja sábio, prudente. Então, primeiro, ouça, investigue, pesquise, adquire conhecimento de base, evidências, fundamentos. Ariano é um conceito védico. O que é um ariano? Né? É aquela pessoa que se qualificou espiritualmente,
desenvolveu qualidades espirituais. É aquela pessoa que está, né, em comunhão com o Dharma, ou seja, os ensinamentos da Suprema Personalidade de Deus. Ou seja, é o Bhakta, o devoto é ariano. Ou seja, é uma pessoa que está cultivando pureza, seu ariano. Está cultivando pureza. E aí Hitler se apropriou, né, é, indevidamente desse termo. Né, e como as almas condicionadas cometem 4 erros, um desses 4 erros é enganar, né, que a nossa administração governamental, né, é corrupta, são enganadores, narcisistas, psicopatas, né? Eles banalizam o mal, né, como diz a filósofa, né, Hannah Arendt. Eles banalizam o mal, né? Eles não se importam nem um pouco, não se sensibilizam nem um pouco, né, com a miséria alheia. E eles acumulam suas riquezas em detrimento, né, do outro, do sofrimento do outro. Então, Hitler está nessa categoria, né, de enganador, narcisista, corrupto, psicopata, que se apropriou inapropriadamente do conceito de ariano, de pureza. Pureza, né, é cultivar serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus. É se atrair, né, a todos os ingredientes do bhajan ou, né, do Varnashrama Dharma. Isso é ser um ariano. Seguindo o significado. O devoto não cultiva inimizade contra ninguém, contra nenhuma entidade viva. Mas isto não quer dizer que ele se misture com todos. Isso não quer dizer, o devoto ele não cultiva inimizade. Mas também isso não quer dizer que ele vai acariciar uma serpente. Ele vai manter a distância, respeitosamente, senhora serpente, senhora Nádia. Como a Charadeva diz, né? Às vezes nós temos que amar à distância, manter, né, certas figuras à distância, tá? É o melhor. Mas não quer dizer que nós vamos cultivar um sentimento de animosidade. Não. Sem rancores. Livre e leve. Solto e sábio. Louco para os mundanos. Os moralistas mundanos. Então, seguindo. Pô, peraí. Moveu aqui. Significadozinho longo, né? E bem filosófico. Então o devoto não cultiva inimizade contra ninguém, contra nenhuma entidade viva. Mas isso não quer dizer que ele se misture com todos. E isto é proibido. Má associação, né? Proibida. Má associação. Digas com quem andas que eu te direi quem és. Vendo como Jesus Cristo tinha o conhecimento védico, de conhecimento genuíno? A prasanga significa não conviver intimamente com todos. O devoto se interessa em executar serviço devocional e deve, portanto, conviver apenas com devotos, a fim de avançar em seu objetivo. O que é conviver com devoto? É cultivar amizade com devotos. Amizade, amizade sincera, amizade verdadeira, né? Confraternizar entre devotos. Ele não tem por Ele não tem por que se misturar com os outros.
Pois embora não encare ninguém como seu inimigo, né, o devoto ele é achatrava, como é que é? Chatrava santa. Ele é pacífico e não tem inimigos. Assim como o Yudhishthira, né, era também considerado um Ajatra Chatra, não, aquele que não tem inimigos. Ele só relaciona com pessoas que se ocupam em serviço devocional. O devoto deve observar o voto do celibato, ou seja, ser recatado, decente, moderado, não pervertido. Isso é celibato, né? Até assim, por exemplo, uma pessoa que leva a sério, né, qualquer tipo é, de performance, né? Vamos entrar no âmbito do esporte, né? Então, um atleta, né? Pô, se ele é um pervertido, ele é um fracassado, né? Como um atleta. Ele não vai ter suficiente vigor e vitalidade, energia e foco, né? Uma pessoa, por exemplo, que é um pesquisador, né? Ou está desenvolvendo uma tese, também, se ele for um pervertido, ele, né, vai ser um fracassado, ele não vai conseguir ter suficiente energia, porque a energia sexual, né, ela não tem só utilidade sexual, ela pode ser direcionada para todos os fins. É isso que nós temos que entender. Isso é ser celibato, né? Então, uma pessoa então que ela é recatada, né, que ele é um celibatário, por exemplo, eu sou um grihasta, eu sou celibatário, né? Porque eu levo uma vida moderada. Não como muito nem pouco, não durmo muito nem pouco, não me divirto muito nem pouco, não trabalho muito nem pouco, né? Não faço sexo muito nem pouco. Então, né, tudo moderado. E aí eu consigo então, né, focar, eu consigo reunir, né, vigor, vitalidade, energia vital, prana, para executar as minhas tarefas. Senão eu vou ser um disperso, né? Um letárgico, prostrado, né? Mal-humorado. A pessoa que faz mau uso dessa energia, da libido, né? Ela vai ter sérios problemas. Perda de foco, então perda de inteligência, vai ficar burro, mal-humorado, agressivo, né? Antipático, insuportável, e assim vai. Improdutivo, olha só, né? Então os espertos aí, os machos, né? Se ligam. O devoto deve observar o celibato. Celibato não se refere necessariamente a estar 100% livre da vida sexual. Permite-se também a satisfação com a própria esposa sob o voto de celibato. A melhor política é evitar inteiramente o sexo. Isto é preferível. Caso contrário, o devoto pode casar-se sob princípios religiosos e viver pacificamente com sua esposa. O devoto não deve falar desnecessariamente. Um devoto sério não tem tempo para falar de disparates. Ele está sempre ocupado em consciência de Krishna. Sempre que fala, ele fala sobre Krishna. Mauna, voto de silêncio, significa silêncio, né? Mas silêncio não quer dizer que não se deva falar em absoluto, mas que não se deve falar disparates. Deve-se ter muito entusiasmo, deve-se ser muito entusiasta por se falar sobre Krishna. Outro item importante descrito aqui é Swadharmena, ou está exclusivamente dedicado à própria
a própria ocupação eterna, Swadharmena, que é o Swadharma, que é a ocupação eterna. Porque a nossa situação atual como seres humanos, nossas ocupações, né, elas estão na categoria de Naimitika Dharma, ou seja, né, ocupação efêmera, temporária, transitória. Tá? Logo, frustrante. Porque se é temporário, né, tem como resultado frustração. Somente, né, ocupação eterna pode dar satisfação plena ao eu. Yayatma suprasidati. Satisfação plena, corações plenamente satisfeitos. Só ocupação eterna. Ocupação eterna significa serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus, que começa com Shravana Kirtana. Ouvir, eu ouvi. E aí, Kirtana, eu repito. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E também, né, eu recito Krishna Katha, como estou fazendo agora. Então, outro item importante descrito aqui é Swadharmena, ou está exclusivamente dedicado à própria ocupação eterna, que é agir como servo eterno do Senhor, ou seja, agir em consciência de Krishna. A palavra seguinte, Baliasa, significa oferecer os resultados de todas as atividades à Suprema Personalidade de Deus. Isso está na Bhagavad Gita 9.27. Ya karoshi ya dasnasi ya juhosi dadase ya tapasyasi kautenha takurushwa madarpanam. Né? Então, tudo que fizeres, tudo que deres em caridade, bem como as austeridades que praticares. E mais, Krishna fala, né? Ó filho de Kunti, tudo que você fizer, tudo que você comer, esqueci do comer, tudo o que oferecer e presentear, bem como todas as austeridades que você executar, tudo deve ser feito como uma oferenda a mim. Isso é perfeito, porque assim nós deixamos de ser criminosos, né? Deixamos de usurpar a propriedade de Krishna, de Deus. Se a gente, né, se tudo que fizermos, tudo que comermos, tudo que oferecermos e presentearmos, bem como as austeridades que praticarmos, se fizermos tudo como um oferecimento a Krishna, né, nós somos, assim, como é que se diz? Nos libertamos, né, da prisão do mundo material. Mesmo estando no mundo material, deixamos de ser criminosos. Isso é um segredo do sucesso. Então a palavra seguinte, Baliasa, significa oferecer os resultados de todas as atividades à Suprema Personalidade de Deus. Deixa eu ver se está acabando. Está acabando. O devoto não age por conta própria em troca de gozo dos sentidos. Esse é o problema. Gozo dos sentidos significa vida criminosa, né? Se apropriar, né, de forma inapropriada da propriedade do proprietário supremo. Tudo o que ele ganha, tudo o que come e tudo o que ele faz, ele oferece para a satisfação da Suprema Personalidade de Deus. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Gyanatasmai Shri Guravena Maha. Nasci na mais obscura região da ignorância, uma minha espiritual, abre meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Madhya Krishna Prestha Bhutale Mati Dharana Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Merecia Prabhupada Pramadaya Siddhanta Naside. Namah Vishnu Madhya Krishna Prestha Bhutale Mati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi. Goravari Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pashatari Shatarine. E eu encerro aqui, vou ler de novo a tradução.
e encerro minhas considerações. Que eu acredito que foram bastante pertinentes. Sem falsa modéstia. Sarvabhuta Satvena Nirvairena Prasangata Brahmacharyena Maunena Swadharmena Banyasa. Ao executar serviço devocional, é preciso ter visão equânime de todas as entidades vivas, sem inimizade contra ninguém, mas ao mesmo tempo, sem ligações íntimas com ninguém. É preciso observar o celibato, ser grave e executar as próprias atividades eternas, oferecendo os resultados à suprema personalidade de Deus. Então, aquele que ficou aí muito assustado com o celibato, né? Porque tem essa galera, né? Faz celibato, os caras ficam assim completamente, né? Assim, transtornados, né? Se preocupa em, assim, não se preocupe com o que não deve ser feito. Faça o que deve ser feito. Você vai ver que a Bhakti Yoga, né, ela vai te trazer a visão das coisas como elas são. Ela vai limpar a consciência. Ela limpa a consciência, ela limpa o coração, né? Resultado disso é sabedoria e desapego do mundo. Isso vem naturalmente. Você não precisa ficar assim, perturbado. Eu não vou fazer sexo, né? Não precisa se preocupar com isso não, cara. Simplesmente se preocupe, né, em executar, coloque o seu foco naquilo que é positivo, o que eu tenho que fazer, não o que você não tem que fazer, né? Não contemple o negativo, tá? Porque na medida que você se ocupa no positivo, ouvir, né, fazer reflexões, né, fazer considerações do que você ouviu, escrever, né, o que você está aprendendo, discutir numa audiência de devotos, né, investigar, pesquisar o conhecimento, por entender, praticar a vida espiritual, né, oferecer o alimento à Suprema Personalidade de Deus, entendendo de que o mundo, enquanto propriedade, né, existe um proprietário supremo. Nós não somos proprietários. Então, se nós não entendemos isso, nós estamos usurpando a propriedade de Deus e aí estamos exercendo uma prática criminosa e aí vai ter uma vida infernal, né? Vai ter uma vida infernal, porque penitenciária é inferno, né? Mas nós podemos aqui agora, no inferno, da prisão material, transmutar essa energia infernal em energia celestial, paradisíaca, bem-aventurada, auspiciosa. Isso é uma mudança de consciência. O mundo não é meu, eu não sou proprietário, eu não sou o controlador, eu não sou o desfrutador, né? Eu sou um servo eterno de Cristo. Você ouve isso, você lê, você repete, você reflete, conversa isso entre devotos, oferece o seu alimento, toma prachada, canta e dança, né? Você vê que naturalmente você vai desenvolver sabedoria e desapego do mundo. Entendeu? É simples. É simples. É só entender. Né? Tem que entender. Ok? Você ficar perturbado, né? Com uma simples palavra celibato. Né? Isso aí não é sábio. Né? Isso é um desperdício. Nós temos muito em que contemplar, cultivar. Né? É o lado positivo. Não temos que contemplar o que não devemos fazer, o que não se faz na religião. Isso é perda de... Isso é, assim, né, pobre demais. Pobre demais.
né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer para elevar o nosso espírito, né? E aí você vai experimentar um gosto superior. Automaticamente você, né? Você tem lá o teu fusquinha, lá todo, né? Como é que fala? Repaginado, né? Fusquinha. E aí alguém chega, né? Fala para você, rebaixado, tela larga, cromado, né? Aí alguém chega para você, rapaz, que isso, Fusca, isso aí é ultrapassado, isso aí já caducou, joga isso fora. Pô, nada a ver. Por que tu vai jogar fora, pô? Você tem teu Fusquinha, tu vai jogar fora por causa de quê? Agora, né, a pessoa chega para você, aí ó, joga esse Fusquinha fora e toma aqui essa BMW. Pô, tu não vai nem pensar duas vezes. Vai jogar fora, vai pegar a BMW. Por quê? Porque você recebeu um gosto superior. A consciência de Cristo, quando você se ocupa nela, você experimenta um gosto superior. Naturalmente você vai abandonar, você vai desapegar, né, daquilo que te prende no mundo material. Então, aí sim, isso é ser macho, isso é ser, né, esperto, né? Você quer ser esperto, macho? Então, vai por esse caminho que você vai se dar bem. Tudo bem. Então, vou fechar aqui. Hare Krishna. Luciano Almeida, Anabela, Hare Krishna, reverências. Ojasvi, reverências. Ron Pillai, Hare Krishna. Então, nós vamos aqui para o nosso Instagram. Já falei aqui com esse pessoal aqui. Radha Sharma, Jagannatha também já falei. Prema Lila, que está nos States. Tarsi Evangelho. Muito bom dia, Hare Krishna. Haribol, Jagannatha Kripa. Jaya Gurudasa, reverências. Akasi 83. Jaya Gurudasana, gratidão pela aula, Prabhu, minhas reverências. Haribol, Jaya. Klaisman Laércio, mundo material, planeta Terra. Ou Mrityuloka, planeta morte. Mundo dos tolos. O planeta Terra tem esse nome, né? Os Vedas também denominam como Mrityuloka, né? A morada da morte. Pitamaha e Bhuta Bhavana são a mesma coisa? Não. Peraí. Sim, sim, é a mesma coisa. Sim. Ambos, né, significa Senhor. Pitamaha é o grande pai. Vai ser avô também, né? Avô. E Bhuta Bhavana é o Senhor das entidades vivas. Senhor dos Bhutas. Bhutas também que significa entidade viva. Semelhantes, não tão parecidos, não tão iguais, não tão a mesma coisa. Siddhartha Maltaru, Hare Krishna. Quando falei para um devoto que tentei matar uma barata para, para tirar ela daquela situação caída, ele disse que a vida dela era igual à minha. Srila Prabhupada, não entendi. Jai Srila Prabhupada. Ele disse que a vida dela é igual à minha. Não. Estão em posições diferentes. O ponto é que o comando, o Shastra significa comando, né? Nós temos aí um comando dos Shastras, uma instrução que diz Mahim Syat Sarva Bhutani. Não se deve cometer violência a nenhuma entidade viva. Então nós não temos essa
autorização. Ao tentar matar a barata, escorreguei, rompi o quadríceps e, e fiquei com sequela. Que isso, cara? Krishna estava com certeza dentro dela. Meu Deus do céu, que coisa, hein? É. Vinícius Flores, Hare Krishna. Carla, Carla, Carla M. Geraldo, Hare Krishna. Singistita, 102, Hare Krishna. Lisgo Is, Cacau Brandão, Jaya. Paula Regi Yoga. Klasman Laércio. Se Krishna está até mesmo dentro do átomo. Então, tudo que vemos é Krishna, porém, também não é, pois Krishna é uma pessoa simultaneamente igual e diferente. Tudo é Krishna. Sarva Kalvidam Brahma. Isso é uma injunção védica, né? Tudo é Brahman. Né? Vasudeva Sarvamiti. Tudo é Vasudeva. E ao mesmo tempo não é. E ao mesmo tempo Krishna está a parte de tudo como Bhagavan, né? A suprema personalidade de Deus. Aquele que vê Krishna dentro e fora de tudo, localizado no coração de todos, não odeia nada nem ninguém. Esse é o segredo, né? Assim, não esquecer, assim, não se deixar levar pela distração, não ver Krishna, né, no coração das entidades vivas, né? A gente tem que estar vendo Krishna no coração de todos, inclusive nos átomos. Krishna está presente. Clemilton Vasconcelos. Hare Krishna, obrigado pela audiência, bom dia, Prabhu, minhas reverências, Clemilton. Shaline Mei, Hare Krishna, Shaline. MR Pradip Yande Oficial, Hare Krishna. Alex Luthor, que é o Atmarama, tem que tirar esse nome, botar Atmarama, né? Botar o seu nome de poder, nome auspicioso, nome espiritual, transcendental, né? Muito bom, Hare Krishna. Carla Nashira, Hare Krishna. Madana Mohana, Jai. Hare Krishna, Madana Mohana. Reverências. Jai, Hare Krishna. Reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada.